Amém, igreja? Respira fundo aí, né? Vamos lá. Transformados por Deus. Amém? Esse é o título da mensagem hoje. E quero falar da maior bênção de todas. A maior bênção que... Não há maior bênção do que a bênção da conversão. Não há bênção maior do que a bênção da salvação. Não há bênção maior do que desfrutar do perdão de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia, da vida eterna. Não há bênção maior. Ainda que alguém considere a maior bênção uma cura física, não é a maior bênção. Ainda que alguém considere uma riqueza, o dinheiro a maior bênção, não é a maior bênção. A maior bênção é a salvação. Nascer de novo, ter o Espírito Santo, ter a vida eterna, ter o nome no livro da vida, nenhuma bênção se compara, de longe que seja, a esta bênção. Que é a bênção de ser alvo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Certa vez, um bêbado cambaleando pelas ruas de Londres, deu de cara com um pregador famoso, Spurgeon. E ele reconheceu, mesmo bêbado, ele reconheceu Spurgeon. E perplexo ele disse: "Você não está me reconhecendo?" Aí Spurgeon olhou para o bêbado e falou assim: "Não." E aí o bêbado falou para ele assim: "Mas devia me conhecer porque eu sou um dos teus convertidos." Aí Spurgeon falou: "Isso pode ser, porque se você fosse um convertido de Deus, você não estaria nessa condição." E sabe, queridos, que assim como este bêbado, muitas pessoas hoje se afirmam, se dizem convertidas, quando na verdade nunca foram. E eu preciso falar um pouco com vocês sobre isso essa noite. Como saber se eu sou um convertido? E nós vamos identificar isso na vida de Saulo, mais conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Na conversão dele nós vamos ver algumas características, algumas marcas que evidenciam realmente uma verdadeira conversão. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. A gente vai começar do versículo 1 ao 6. Mas eu preciso dizer para você desde já que a conversão do apóstolo Paulo é uma das mais extraordinárias da Bíblia. Tanto que Lucas registra ela 3 vezes, 3 capítulos. Capítulo 9, 22 e depois 26. Mas nós vamos ficar apenas no capítulo 9, porque por uma razão óbvia, né? Eu já gosto de falar e vocês acham que não gostam tanto de ouvir assim como eu gosto de falar, né? Então vamos ficar com o capítulo 9 aqui e já vai estar de bom tamanho para nós hoje. Amém? Agora, antes, vamos ler o texto do versículo 1 ao 6. Capítulo 9, versículo 1 ao 6. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" Ele respondeu: "Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer." Até aqui por enquanto, amém? Vamos lá? Senhor Jesus, queremos
diante da leitura da tua palavra, abrir o nosso coração e pedir ao teu Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que caiam realmente as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, dá-nos essa graça pela tua misericórdia. Nós queremos entender, Pai, tudo que o Senhor tem para nós nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, quem era Saulo? Saulo, fiz uma colinha aqui. Saulo nasceu em Tarso, por isso que fala Saulo de Tarso. Tarso fica onde? Fica onde hoje é a Turquia, onde está o Evilás e a Noura. Então, lá, Paulo nasceu naquela cidade, naquele país, uma província romana na época. Só que Saulo, mesmo nascendo lá, ele era filho de judeus. Então, Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu quanto romano por causa desse fato, certo, igreja? Então, Atos capítulo 13, versículo 9, diz que Saulo também era chamado de Paulo. Dizem que é um pouco comum isso naqueles tempos, quando alguém tinha dupla nacionalidade. Embora para nós pareça muito parecido Saulo e Paulo, até como a gente ouve, como soa isso, na língua original não, porque Saulo é hebraico e o Paulo vem do latim. Então Saulo acreditam que provavelmente, ele sendo judeu, esse nome vem do hebraico e é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Então, ele usava muito esse nome no contexto, quando ele foi para Jerusalém, quando ele ficou 5 anos aos pés de Gamaliel. Então, chamavam de Saulo, seu nome judeu, seu nome de origem hebraica, significava desejado. Já o nome Paulo vem do latim, é o nome romano. Paulo significa de pequena estatura, mas chamado de pequeno. Então, Paulo tinha esse nome tanto romano quanto o nome judeu, certo, queridos? Então, o professor de Saulo em Jerusalém foi o Rabino Gamaliel, um dos mais notáveis sábios da época. Dizem que ele era neto de Hillel, uma linha de interpretação das mais reconhecidas do Novo Testamento. O que mais podemos falar aqui dele? Saulo era fascinado pela religião judaica, mas estava vazio de amor. Saulo se achava defensor da lei de Moisés e defensor da honra de Deus. Esse era Saulo antes da sua conversão. Saulo não queria reconhecer. Oi? Certinho? Vamos lá. Então, o problema é que Saulo não queria reconhecer a verdade do Evangelho. O problema é que Saulo, com todo o conhecimento que ele tinha da lei, ele não queria reconhecer em Jesus o Messias prometido. Esse era o grande problema de Saulo. E o que ele fez? Atos capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava no cárcere. Esse era Saulo, um homem temido. Ele não era qualquer um. A tradição conta, os teólogos, os estudiosos dizem que ele fazia parte do sinédrio, embora fosse jovem ainda, tinha mais ou menos a idade de Jesus, mas ele fazia parte do sinédrio judaico, que era aquilo que é a nossa Suprema Corte. Melhorzinho? Então, mas para ver a
A autoridade que esse homem tinha, ao ponto de poder entrar nas casas, em propriedades privadas, e arrancar as pessoas de lá e jogá-las na cadeia. Saulo via essas pessoas que haviam crido em Cristo Jesus como traidores do judaísmo, como aqueles que abandonaram a religião, a tradição dos seus pais, dos seus avós. Saulo acreditava que os judeus que estavam declarando que Jesus Cristo é o Senhor estavam blasfemando contra Deus. Ele acreditava, ele via aqueles que seguem a Cristo como uma seita, e ele acreditava que enquanto ele estava aprendendo, tentando abafar esse movimento, ele estava agradando a Deus. Ele mesmo testemunha em Atos capítulo 26, versículo 10, Paulo diz assim: eu encerrei muitos santos na prisão, muitos crentes em Jesus, não foram poucos, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Sabiam que o apóstolo Paulo foi um assassino? Para matar alguém, a lei de Moisés exigia que houvesse pelo menos 2 testemunhas. Você não poderia naquele tempo matar alguém. Tinha que ter um amparo da lei para isso. O Estevão é o caso mais conhecido nosso, que foi apedrejado, porque ele consentiu. Havia um juiz, havia alguém consentindo com a morte daquele jovem. Ele consentiu, as roupas ensanguentadas foram jogando aos pés do Saulo. Ele é a autoridade que permitiu aquele homem ser apedrejado. E muitas vezes a testemunha era a primeira a jogar a pedra. Esse era Saulo, terrível perseguidor da igreja de Cristo, terrível perseguidor dos cristãos, assolou, matou. Dava o voto quando os matavam, aprovava. E quando Saulo soube, ele estava em Jerusalém, que lá em Damasco, os judeus que haviam nas sinagogas lá estavam se convertendo. Quando ele soube disso, ele ficou tão indignado. Porque lá estava começando a acontecer o que acontecia aqui. Aqui ele perseguiu, aqui ele autorizou, aqui em Jerusalém ele entrou nas casas, ele tocou o terror, muitos fugiram de Jerusalém, mas onde quer que eles fossem, o que eles faziam? Anunciavam Jesus, falavam de Jesus, e as pessoas iam se convertendo, e lá em Damasco havia cerca de 30, 40 sinagogas, onde os judeus se reuniam, e ele ouviu falar que lá em Damasco, quando os judeus se reuniam, amedrontaram os judeus para que deixassem de crer em Cristo. Aquela velha estratégia do diabo de intimidação. Para que pessoas deixem de seguir a Cristo, para que pessoas abandonem a sua fé em Cristo. Mas muitos não negaram, queridos. Muitos permaneceram diante de todas as provações e perseguições que sofreram. A estratégia de Saulo era abafar a fé cristã, provocar uma cena de horror. Esse era o Saulo antes da conversão. Agora, o que é conversão? Alguém quer me responder? Oi? Bem alto. Mudar de caminho, mudar de direção, é isso aí, né? Um dia todos nós, em Adão, todos nós estávamos no caminho certo, né? No caminho da verdade. Mas depois do pecado, todos nós estamos num caminho largo. Conversão é sair desse caminho errado, o pecado, né? E andar no caminho que é Cristo, caminho correto. Amém? Então, conversão é o maior milagre que alguém pode experimentar. Comecei dizendo isso hoje, né? A maior bênção, o maior milagre, irmãos, que alguém pode experimentar é a conversão, é a salvação. Sabe por quê? Porque a gente sabe de muitos casos de pessoas que experimentam milagre de cura, de prosperidade, mas morrem sem Cristo. Porque não se converteram, foi uma bênção passageira, foi uma bênção só para este mundo.
Mas a bênção da salvação é para toda a eternidade. Né? Então você vai, é uma bênção que não tem mais fim. Queridos, vamos lá. Conversão vem do grego metanoia, que é mudança de mente. Então, conversão é isso, é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida, algo que por si só nós não conseguimos fazer, porque é algo que o Espírito Santo opera em nós. Ele transforma a nossa mente, ele nos dá a mente de Cristo, muda os nossos valores, muda nossos propósitos, muda o nosso sentido, muda nossos gostos. Tudo muda quando nós encontramos a Cristo, quando o Espírito Santo nos regenera, quando somos nova criatura. Tudo muda, as prioridades, os valores, tudo muda em nossa vida. Isso é conversão. Metanoia. Esse é o sentido bíblico de conversão. Um encontro real com Cristo resulta em uma mudança de vida. Agora, afunilando agora a coisa. Como saber que eu sou um convertido? Em primeiro lugar, você só é um convertido se você realmente teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Se você não teve encontro real com Cristo Jesus, onde você se arrependeu dos seus pecados, onde você reconheceu que precisava de Jesus, que você estava perdido, se você não teve esse momento onde você ainda creu que Jesus, na obra perfeita da cruz, no sacrifício de Jesus, se você ainda não confessou Jesus Cristo com os teus lábios, então você não é convertido. Você pode ser convencido, você pode ser simpatizante dos hinos da igreja, da Bíblia, de Deus, mas você só é convertido quando você teve essa real experiência pessoal com Jesus, esse encontro real. Vamos para o capítulo 9, lá, voltamos ao nosso texto básico. Capítulo 9, versículo 1 ao 2, começa a contar a conversão de Saulo. Começa contando que ele respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E assim ele partiu para Damasco ali, né? Para prender os judeus crentes lá. Então, queridos, a Bíblia apresenta, Atos 9, 1 a 2. Alguém pode botar na tela aqui? Que apresenta que Saulo como ainda respirando a ameaça de morte. Então Saulo era essa fera. É como aquele leão assim que escolhe a caça, fixa os olhos nela, se prepara, sabe? Seu coração acelera, a oxigenação no sangue aumenta e ele se projeta. Todos os músculos, todo o corpo dele se prepara. Pode passar 50 do bando na frente, ele escolheu aquele. Ele se prepara. E quando ele vai com tudo. Se lança com tudo. É o leãozinho que fica ali, na hora do ataque ele respira fundo e solta o ar e vai. Assim era o Saulo. Uma fera, enfurecido. Sim, ele foi a caminho de Damasco. Muitos não abandonaram. Essa estratégia o diabo usou na igreja primitiva e usou várias vezes ao longo da história. Eu estudei essa semana a história de Policarpo. Já vi vários filmes de pessoas que foram perseguidas por causa da sua fé, já li livros a respeito disso, mas dessa semana eu pesquisei um pouco a respeito de Policarpo. No ano 155, esse Policarpo pastoreava a igreja na cidade de Esmirna, certo? Que também é na Turquia. Ele pastoreava a igreja lá, e o que aconteceu? Esse Policarpo, ele conta que ele recebeu uma visão de Deus, e nessa visão que ele recebeu de Deus, o travesseiro incendiou em volta da cabeça dele. Ele entendeu claramente o que o Senhor estava mostrando para ele e compartilhou com seus colegas: eu vou ser queimado, eu vou morrer queimado, o Senhor me mostrou.
E não demorou muito para depois que ele teve essa visão dos soldados o virem prendê-lo e o levaram ao capitão da guarda que chamava Herodes. Não tem nada a ver com o rei Herodes, tá? Só o nome é o mesmo. Mas esse capitão da guarda, então, tentou convencê-lo a salvar-se, dizendo, né? Policarpo, nega a Cristo, nega o Senhor Jesus como teu Senhor. Ora, que mal há em dizer que César é o Senhor? E oferecer-lhe incenso? Policarpo se recusou a renunciar a Jesus como seu Senhor. O capitão, enfurecido, o escoltou ao estádio, onde uma multidão de espectadores fazia um barulho ensurdecedor. Não só ele, outros cristãos estavam lá também. Quando Policarpo entrou, seus colegas cristãos ouviram uma voz do alto: "Sê forte, Policarpo, comporte-se como homem." Diante do procônsul, mais uma vez Policarpo foi incitado a negar a sua fé e se curvar diante do imperador. Policarpo declarou: há 86 anos eu tenho servido e tenho sido servo de Cristo, e Ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? O procônsul exortou: jure por César. E Policarpo respondeu: como você finge não saber quem eu sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão. Furioso, o procônsul disse: você não sabe que eu tenho animais selvagens à tua espera? Eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Pode trazê-los, disse Policarpo, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que lhe agrada. E então preparar a fogueira. Policarpo tirou seus sapatos, tirou sua roupa, e no momento em que os soldados iam pregá-lo numa estaca, ele disse: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, me dará forças para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Então amarraram suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus, e a fogueira foi acesa. Porém, as chamas fizeram um círculo em volta de Policarpo, mas não o queimavam. Um carrasco desferiu um golpe com a espada, e o sangue de Policarpo extinguiu as chamas. Morreu assim. Queridos, por que eu tomo esses exemplos aqui? Para mostrar quem é um convertido de verdade. Algum tempo atrás, queridos, eu comecei a ficar um pouco indignado por ver aqui na igreja que vinham tantas pessoas nos visitar, e quando eu perguntava, eu percebia que a pessoa já era um cristã, já tinha frequentado outras igrejas. E me incomoda isso de saber, queridos, que tantas pessoas abandonam a Cristo por tão pouco. Queridos, como tem pessoas hoje que abandonaram a Cristo. Como há pessoas que se dizem convertidos, mas trocam
a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, porque ficam magoados, porque não foram lembrados no aniversário, porque alguém pisou no pé, porque alguém cumprimentou o outro e não cumprimentou ela. Sabe, o que tem assim de banalidades pelos quais as pessoas estão abandonando a Cristo, me faz pensar se as pessoas realmente se converteram. Porque quem é convertido de verdade, abandona tudo, mas não abandona Cristo. Não abandona a fé por nada. Perde tudo, mas não perde a fé, não perde a salvação. Nós cantamos hoje, nem a morte, né, Lore? Nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Isso é Romanos 8, né? Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Ou seja, o Senhor não impede que nada dessas coisas nos afaste dele, mas o nosso coração nos afasta de Deus. Ele não se afasta de nós por nada. Nós não ficamos longe do amor dele, ele continua nos amando, mesmo quando erramos. Mas o homem não é assim com Deus. Ele permite que às vezes que as menores coisas o afastem do Senhor. Agora, alguém que joga pedra na cruz pode se converter? Sim ou não? Então, Saulo é o melhor exemplo, né? Matou cristãos. E isso já é um escândalo, né? Até para a gente, como é que pode um cara que é um bandido se converter? Irmãos, um traficante que matou pessoas, ele pode se converter a Cristo? Pode ser transformado? E um político? Eita! Oh, Jesus! E uma prostituta? Pode, claro, pode. Estão vendo, irmãos? E um religioso? Esse é mais difícil, sabe por quê? Porque o religioso acha que ele está certo. Ele é bonzinho, né? Ele faz aquela tradição dele e acha que por isso vai para o céu. Versículo 3 e 4, então, revendo aqui, capítulo 9, verso 3 e 4, em viagem a Damasco, de repente brilhou uma luz ao seu redor, e uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então aqui o grande Saulo, o arrogante, caiu, beijou o chão, e não foi insolação, não foi ataque epilético, não tropeçou numa pedra, não deu vertigem, tontura, mal súbito, foi uma luz muito forte. Uma luz brilhou tão forte que ele não conseguiu ficar em pé. Uma luz o cegou. E o interessante aqui, que debaixo da capa daquele assassino, Jesus via um apóstolo, um destemido apóstolo do Senhor. Agora, interessante aqui que Jesus encontrou Saulo, não numa sinagoga, não no templo, mas num lugar inesperado, numa estrada, num lugar improvável, num lugar inesperado. Você duvida que Jesus faz isso hoje? Jesus continua encontrando pessoas em lugares inesperados. Enquanto Saulo ia fazer o mal, Jesus se colocou no caminho. Vocês acreditam nisso? Que Jesus está lá na boca de fumo lá. O cara está indo para comprar a droga e Jesus se coloca no caminho. Já pensou um negócio desse? O cara está indo para roubar e Jesus se coloca no caminho dele. Glória, eu já ouvi sobre isso, glória a Deus. Jesus, essa é a verdade, né, Gerson? Jesus se manifesta em lugares inesperados. Há pessoas inesperadas. Vocês acreditam, queridos, que uma prostituta pode estar fazendo programas, pode estar num ponto ali, e Jesus pode se manifestar a ela? Vocês acreditam nisso? E para um religioso, vocês acreditam? Jesus, mas pode também.
Saulo era um religioso também. Era judeu, era fariseu, da seita mais fervorosa. Benjamita, assim como Saul, da mesma tribo de Benjamim. Fariseu. Então, queridos, antes de um encontro com Jesus, a única coisa que nós enxergamos é a nossa religiosidade. A única coisa que nós enxergamos é a nossa justiça pessoal. Mas o encontro com Jesus, isso tudo cai por terra. Nós temos um encontro, então, com a verdadeira luz que dissipa essas trevas do nosso coração. Eu gosto de uma canção que diz: a luz que me cegou me fez ver Deus. Sempre lembro de Saulo nessa canção. A luz que me cegou me fez ver Deus. E nós somos tão cegos com a nossa justiça própria, com a nossa religiosidade. Estamos cegados muitas vezes por essas coisas, nos sentindo aprovados por Deus e por todo mundo, porque fazemos isso ou aquilo. Mas nós estamos com escamas nos olhos. E o Senhor precisa às vezes nos fazer cair ao chão para ver a verdade, para ter os olhos abertos de verdade. O Senhor fez Saulo ver o quanto a sua interpretação da lei estava equivocada. Como saber se eu sou um convertido? Você só é convertido se você se rendeu aos pés de Jesus. Saulo ao chão pergunta no versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Então a primeira coisa aqui, queridos, do novo convertido, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quem tinha título de Senhor era César. Esse era o título do imperador César. César era chamado de Senhor. E quando Jesus veio e foi reconhecido como Senhor, os judeus não chamavam homens de Senhor. Não chamavam nem a César de Senhor. Mas Jesus Cristo é o Senhor. E a primeira coisa que Paulo, quem és tu? Já viu que não era com um homem que ele estava falando, que era com Deus. Quem és tu, Senhor? Saulo acreditava que a salvação era só para os judeus. A crença de Paulo se limitava à lei de Moisés. Sua visão era limitada até que a luz brilhou e mudou a sua vida. Saulo precisou cair ao chão, precisou se humilhar para reconhecer quem era Jesus. Precisou se render aos pés de Jesus. Queridos, quando alguém se converte a Cristo, o véu é retirado. Lá em 2 Coríntios 3,16 fala sobre esse véu que está sobre o coração. Tem pessoas que não se convertem a Cristo, não entregam a vida a Cristo, não conseguem entender a mensagem do Evangelho, porque é um véu sobre o coração. Mas quando a pessoa se converte, esse véu é tirado. A pessoa entende a mensagem, entende o Evangelho. É preciso reconhecer que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Essa é a situação que a gente tem que chegar, queridos. Quem chega a Cristo entrega a sua vida a Cristo sabendo: eu estou no fundo do poço. Eu não tenho como cavar mais. Eu não tenho como ir mais fundo, eu não tenho como sair daqui, eu não consigo sair daqui sozinho. Se depender de mim, eu vou morrer aqui, eu não tenho saída. E clama a Jesus. Jesus estende a mão e tira. Aí é uma conversão, porque a pessoa reconheceu: eu estou numa condição, eu não tenho saída, eu estou perdido, eu não tenho como mudar a minha realidade. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E essa pessoa que é salva nessa condição, ela é tão agradecida a Jesus, ela é tão grata a Jesus, que ela nunca mais esquece. E não abandona, pode passar mais 80 anos de fé, 90, ela não esquece do que Jesus fez por ela. E passa, às vezes, queridos, desaforo na família, colega de trabalho, zombaria, crítica, perda de vantagem, às vezes, mas ela não abre mão. Por quê? Porque aquilo foi tão real, aquilo que ela entendeu que Jesus fez por ela é maior do que tudo e todos.
É uma conversão, e Jesus é o Senhor dela, e ela pode morrer, mas ela não abandona Cristo. Jesus é o meu Senhor. Conversão verdadeira. Então, convertido é isso, é alguém que reconhece que Jesus é o Senhor e reconhece que é pecador. Jesus falou para ele no versículo 5, eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo estava perseguindo os cristãos por causa do fanatismo religioso. E agora então, Saulo consegue se ver como o maior dos pecadores. O quê? Eu pensei que eu estava agradando a Deus, eliminando uma seita, mas agora eu estou vendo que eu estou matando aqueles que agradam a Deus, os seguidores de Cristo, aqueles que agradam a Deus. E ele se diz e se chama como o maior de todos os pecadores. Muitos afirmam que ele fala do aguilhão na carne. Muitos acreditam que o aguilhão seja isso, a lembrança de que ele consentindo com a morte de Estevão e de tantos outros, que ele carregou por toda a sua vida. Você se reconhece como pecador? Não há mudança de vida sem que você se renda aos pés de Jesus. Isso aqui é tão importante. Eu sei que eu estou chovendo molhado para alguns. Me perdoem sobre isso, aos doutores aí. Mas o Senhor me disse para pregar sobre isso. É o básico da fé. Mas queridos, oi? Queridos, se não há arrependimento, não há salvação. Estão entendendo isso, queridos? Se não há arrependimento, não há salvação, não há conversão. Se não há arrependimento, não há regeneração, não há novo nascimento, não há nova vida. Então isso é muito importante. Essa experiência com Deus, de reconhecer que Cristo é o Senhor, e da gente se ver como miseráveis pecadores que iríamos para o inferno, e se não nos arrependermos da nossa vida, se não mudarmos, não existe mudança de vida sem arrependimento, sem conversão. Por isso que a metanoia é mudança de mente. E aí você fica pensando, talvez seja por isso, porque tem tanta gente que anda e não muda na vida. Irmãos, o Brasil está com as igrejas lotadas de gente. Nunca houve tantas pessoas frequentando a igreja no Brasil como hoje há. A gente só ouve história de mega igreja que divide, que racha, que abre mais uma, e que abre mais outra, e abre mais outra. Irmão, se tudo isso fosse para o céu, aleluia, glória a Deus, tomara que seja. Mas não é o que a gente percebe, irmãos. Porque tem muita gente que não é convertida, é convencida, é simpatizante, é frequentador, vai aqui, vai ali, ouve um pouco aqui, gosta disso, não gosta daquilo, muda para lá, e assim vai, não muda de vida, não muda nada. Você olha para a vida da pessoa, passa ano, entra ano, saindo, não muda nada, continua com os mesmos vícios, com os mesmos comportamentos pecaminosos, não muda nada. A mesma maneira de tratar os outros, de falar, de se vestir, coisas que a gente percebe com os olhos, não muda nada. Aonde é que está a conversão nisso? Os frutos na vida evidenciam a verdadeira conversão. Se não há mudança de vida, é porque não houve conversão. Estão entendendo isso? Se a pessoa diz, eu sou cristã, sou seguidor de Jesus, mas não mudou nada, então não se engane. Como saber se eu sou convertido? Reconheça que você precisa de direção. Versículo 6 mostra que ele recebeu. Saulo estava orando e quando ele caiu ao chão, verso 6, levante-se e entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Verso 8, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram até Damasco. Isso aqui é muito marcante, porque até então, era Saulo quem decidia onde ia, o que fazia. Era o grande Saulo.
Mas agora, outro teve que tomar pela mão. Outro teve que o conduzir. Outro que teve que dar uma direção. E uma das coisas que acontece com a nossa vida quando se converte é isso. Foi falado que mudar de caminho, mudar de direção. E Jesus faz isso. Ele nos coloca numa nova estrada. Nos dá nova direção. Jesus não nos deixa no meio do caminho. E tudo começa quando a gente descobre quem Jesus é. E quando a gente conhece quem Jesus é, a gente se apaixona por Jesus. Não é assim? A gente quer seguir a Jesus. A gente quer andar com Ele. A gente quer aprender o que agrada a Ele para agradar a Ele. O que Ele gosta, o que Ele não gosta. A gente quer fazer a vontade dEle. A gente quer aprender a viver como Ele quer que a gente viva. Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, você tem ouvido a voz de Deus ou você tem resistido à voz de Deus? Fico pensando nessa experiência do Paulo. Algumas pessoas ouvem, queridos, a voz suave de Deus e amém, e mudam. Mas tem pessoas que resistem tanto, queridos, que precisam, como Paulo, chegar no fundo do poço, beijar o fundo do poço, cair com a cara no chão, esfregar a cara no chão, no pó, se humilhar, para então se converter. Como saber se eu sou um convertido? Você é de fato convertido quando você tem comunhão com Deus. Versículo 9, por 3 dias, versículo Atos 9:9, por 3 dias, falando de Saulo, ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Você imagina como foi essa oração, nesses 3 dias de Saulo? O que será que ele orou? Sem imaginar? Fala bem alto. Oração dele, Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, eu pensei que eu estava fazendo certo, mas eu estava fazendo errado. Senhor, eu matei pessoas inocentes. Senhor, eu sou o maior dos pecadores. Misericórdia, eu errei. Me perdoa, Deus. 3 dias. Ele não comeu nem bebeu. E orou. Paulo tinha tudo, menos amor. E aqui, queridos, sabe quem experimenta uma experiência de perdão? Aquele que não merece. Aquele que não merece. Perdão é a maior experiência que alguém pode ter com o amor. Paulo se converteu num dia. No outro dia ele estava orando e jejuando. Olha isso aqui, olha isso. Num dia se converteu, no outro estava jejuando e orando. Versículo 11 e 12. Diz que enquanto Saulo orava, ele recebeu uma visão. Versículo 11 e 12. Enquanto Saulo orava, ele recebeu uma visão de que um homem, Ananias, chegaria para ele, imporia as mãos sobre ele e ele seria curado. Ao mesmo tempo, Deus estava dando uma visão lá para o discípulo chamado Ananias, vai à casa do Judas, à rua direita, entra lá, deu até o GPS. Vai lá que está lá, impõe as mãos sobre ele e olha e sai curado. Olha como Deus ouve as orações, queridos. Então, quem é convertido tem comunhão com Deus. Queridos, se a pessoa diz eu sou convertido, eu sou cristão, mas não lê a Bíblia. Diz que é convertido, que é de Deus, que é cristão, mas não ora. Eu questiono que tipo de conversão é essa. Sabe, porque quando você gosta de alguém, quando você se interessa por alguém, você quer conhecer mais a pessoa. Me lembro quando eu conheci a Dori, fiquei tão bobão, tão apaixonado, assim, né? Queria saber o que ela gostava, o que ela não gostava, porque eu queria agradar ela. Escrevia cartas para ela. Eu morava em Blumenau, ela em Camboriú.
Não tinha aquela época celular como tem hoje, não é? Mas a gente queria, ou seja, você também pensa na pessoa, quando você é casado, quando você gosta de alguém, você quer saber da pessoa, você quer conversar com a pessoa, você quer estar com a pessoa. Pegava o ônibus aqui, saía da Sul Fabril em Blumenau, às 2 da tarde, eu pegava o ônibus, passava aqueles pinga-pinga por Itajaí ali, chegava lá quase de noite já, ficava acho que 1 hora com ela, pegava o ônibus de volta, mais umas 2 horas, 3 horas, até Blumenau. Chegava em casa tarde, tomava um banho e dormia, porque 5 da manhã tinha que estar em pé, já começava assim, 4 da manhã tinha que estar em pé, e eu não reclamava, feliz da vida, porque tinha visto ela por 1 hora, 1 hora e meia. Porque quando a gente ama, a gente quer estar com quem a gente ama. E sabe, se dizer que é convertido, que ama Jesus, mas não se interessa pelas coisas de Deus, não se interessa pela palavra de Jesus, não se interessa porque Jesus gosta ou não gosta, não quer agradá-lo, que conversão que é essa? Que amor é esse? Não se engana. Avalie a sua conversão, se você realmente se converteu, ou se você foi só mais um no rolo de muitos aí, por ser membro da igreja, acha que está salvo. Você se converteu de verdade? Você nasceu de novo? Há mudança de vida? Há evidências de salvação na sua vida? Há frutos de arrependimento, de mudança de vida? Há frutos de que você é um discípulo de Cristo? Não se engane. Se você se identifica como cristão, mas não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com a igreja, tem algo errado com o seu discurso ou com a sua fé. Porque se você teve um encontro real com Jesus, se você recebeu o seu perdão e amor, a sua alma tem saudade da comunhão com Ele. Como saber se sou convertido? Você de fato é convertido se você tem comunhão com a igreja. Versículo 17 aqui mostra que Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias temia a Saulo. Saulo era conhecido pelas barbaridades que ele realizou. Mas aqui, em obediência ao Senhor, ele vai até o Saulo. E acho muito lindo aqui, porque é irmão, se a gente pegar esse viés e pregar sobre isso, Ananias perdoou Paulo. Ele ministrou o perdão da igreja a Saulo. E quando alguém fere alguém de nós, a gente se ofende, não é assim? Nós não somos um corpo. Então, quando matavam os cristãos, Ananias sofreu com isso também. Mas quando ele chegou lá, o que ele fez? Irmão Saulo. Sabe o que é isso? Chamar o assassino de irmão. Chamar o perseguidor, o maior perseguidor da igreja da época, chamar de irmão. Ele deu as boas-vindas para a família de Deus. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo à família. Está em casa? É nós. Irmão Saulo. Versículo 18 e 19. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Queridos, eu vou ter que correr, porque eu sei que foi um pouco longe aqui o tempo, mas tem tanta coisa que daria para falar aqui. Mas quem é novo convertido deseja a comunhão com a igreja, deseja ser batizado. Ele quis ser batizado. Ficou cheio do Espírito Santo, marca evidência de um novo convertido. Quanta coisa maravilhosa. Querer ser batizado é uma prova de que você é convertido. O batismo é o testemunho público da salvação. Quem crê quer ser batizado e integrado à vida da igreja. Agora só, olha aqui, olha a experiência com Deus aqui. Foi batizado,
comeu e ficou forte. Olha aí, dá para fazer uma mensagem aqui também, se quiser fazer aqui, ó. Foi batizado, comeu e ficou forte. Passou a vida achando que a salvação era só para judeus. Agora ele entende que Deus quer usá-lo para levar salvação aos perdidos. Ou seja, essas escamas que caíram são as escamas limitantes das suas crenças. Antes ele pensava que só o judeu poderia ser salvo, mas Jesus veio para ser o salvador do mundo. E agora Jesus abriu os olhos dele para que ele seja o evangelista. Ele leva o evangelho às nações. Por isso, queridos, acreditam que ele adotou o nome Paulo a partir daí. Alguns dizem que Deus mudou o nome Saulo para Paulo. Não há nenhuma evidência na Bíblia para isso. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, isso sim. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ok. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele adotou o nome Paulo porque ele não foi o apóstolo dos judeus. Ele não ficou servindo, evangelizando na Judeia, na Samaria ou na Galiléia. Não, ele foi ao mundo, na Ásia, ao mundo civilizado da época, levar o evangelho. Vamos ficar em pé, queridos. Queridos, eu não preciso adivinhar, querer jogar coisas, mas eu entendo um pouco como o Espírito Santo age. Por esse tempo de fé que a gente tem também, né? E perceber realmente como ele age na vida de outras pessoas. E eu sei, queridos, que enquanto a gente está pregando aqui, o Espírito Santo pode estar abrindo olhos no coração de muitos aqui. E talvez você entrou aqui, queridos, querido e querida, talvez você entrou aqui e de alguma maneira você percebeu durante a ministração que você estava fazendo algo errado, achando que estava certo. Mas à luz da palavra, você percebeu isso hoje? Não deixa passar esse tempo. Como saber que eu sou convertido? Quem é convertido quer que outras pessoas se convertam. Essa é uma evidência, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido meu para levar o meu nome perante os gentios e reis, perante o povo de Israel. Era um vaso escolhido, um instrumento escolhido de Deus para levar o evangelho. Você sabia que você é um instrumento escolhido por Deus? Sabia disso? Outro dia eu vi uma matemática que é lógica. Para você nascer, você deve ter 2 pais, 4 avós, e assim vai. E quando você olha a história de trás para frente, você fica impressionado o que precisou acontecer para você existir. Então você não é um erro da natureza, o indesejado dos pais. Deus quis que você existisse. Você é um escolhido de Deus para existir, para viver, para ser um servo, um filho dele, para ser um instrumento dele. Pensa onde você estaria, querido, se alguém não tivesse pregado o evangelho para você. Se alguém não tivesse levado essa mensagem, onde você estaria hoje? Pense quantas pessoas ainda não ouviram essa mensagem. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Quem é convertido, irmãos, ele é muito grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele, mas ele ama, ele anseia, ele vibra quando alguém se converte. Ele fala de Jesus, porque a esperança dele é que o pai, a mãe, o tio, a irmã, o filho, a vizinha, o colega de trabalho, o colega de escola, o sonho dele, ele quer ver aquela pessoa com Jesus, ele quer que a pessoa experimente o que ele experimentou, ele quer que a pessoa viva essa mudança que ele viveu, e se ele pudesse, ele fazia até a força. Mas ele sabe que não pode. Essa é uma evidência de alguém que é convertido. E se a pessoa, irmão, diz que é convertido, mas não está nem aí para os outros, eu questiono essa conversão também. Sabe, irmãos, nem todo mundo tem o dom do evangelismo, eu entendo isso, mas todos temos que evangelizar.
Ah, eu não sei falar tão bem. Mas você pode até contribuir para ajudar a obra de Deus. Mas tem gente, essa é outra evidência, viu, irmãos? Tem gente que é mão de vaca mesmo, é mão fechada, é mesquinho. Não contribui. Só dá se sobra. Porque, irmãos, não há nada nesse mundo que o ser humano se apegue mais do que o dinheiro, do que os bens. E se ele é generoso, se ele é ofertante, se ele dá o seu dízimo fielmente, isso também é uma grande evidência de que o coração dele é convertido. Mas tem gente que se diz convertida e ama a mamon, ama as riquezas. Tudo que sonha é ficar rico, é ganhar mais dinheiro, é juntar um monte de coisa. E esnobar ainda, que ela tem que ostentar também. Senão não vale a pena. E se diz convertido. Há um trabalho maravilhoso para você fazer pela causa de Deus. E evangelizar isso, é tirar o foco de si mesmo. E colocar as pessoas para servir a Deus. Deus te chama e quer usar a tua vida para levar o evangelho para outras pessoas. Quem é convertido vive o evangelho sempre, não apenas no domingo. Deseja fazer o certo. Se preocupa com o que Deus pensa mais do que as pessoas pensam. É bondoso, é compassivo, é perdoador. Para fechar a mensagem, o maior perseguidor da fé se tornou o maior defensor da fé. Só Deus é quem pode mudar os corações, amém, queridas? Só Deus pode mudar os corações. E Ele pode. Se é alguém que sabe fazer, transplante de coração, esse é Deus. E Ele faz. Só Ele pode mudar. Vida transformada é fruto de conversão verdadeira. Para encerrar, analise sua vida. Há evidências de que você é um convertido? Há evidências de conversão? Como era a sua vida antes de encontrar Jesus? Como é a sua vida hoje? Mudou alguma coisa? Se você sente que lá no fundo você não é feliz, se você tem dúvida quanto à sua conversão, eu quero dar essa oportunidade hoje. A tarefa da liderança e do pastor da igreja é um dia oferecer a Cristo, apresentar a Cristo uma igreja pura, sem mancha, sem mácula. Essa não é uma tarefa tão simples. Não importa se a gente for uma grande igreja ou não, importa que aqueles que se convertam sejam cristãos de verdade. Amém, queridos? E eu quero dar essa oportunidade, se alguém quer se converter a Cristo, se alguém tem dúvida quanto à sua conversão, se alguém se sente frio, precisa de mudança na sua vida, sente que se perdeu no caminho, até talvez tenha se convertido, mas sente que falta, vem aqui agora. Tome publicamente essa decisão. Vamos orar por isso. Vamos mudar essa realidade. Assuma um compromisso com Cristo. Se você não é batizado ainda, você vai ser batizado. Se você não se converteu ainda, você vai se converter. Se você sente que precisa de uma mudança na vida e precisa se posicionar, esta é a hora. Vem aqui agora. Se renda ao Senhor. Alguém quer tomar essa decisão? Alguém que precisa reafirmar sua fé em Cristo? Esse é o momento, pode vir. Pode vir. Amém, Elvis. Amém. Quem mais?
Quem mais? Não tenha como vergonha vir aqui à frente, que isso aqui é uma glória, isso é algo fantástico. Há mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Parece que eu ouço o pensamento de algumas pessoas dizendo, mas eu já sou convertido. Mas talvez você precise, irmão, se converter de novo. Tomar uma decisão ser mais radical com o Evangelho. Vou esperar mais um pouquinho ainda. Festa no céu, irmãos. Festa no céu. Mudança de vida começa com isso, queridos. Com arrependimento, com reconhecimento que somos pecadores. Todos nós precisamos de conversão. Todos nós. Amém. Vamos orar? Caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Quando eu parti, partiu sem mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Amém, igreja? Que bom acabar o culto assim, né? Mas vamos continuar evangelizando a igreja. Uma das ênfases do próximo ano, evangelismo discipulado, integração de pessoas. Muitas pessoas precisam do evangelho, queridos, muitas e muitas. Amém? Não se cale, não se envergonhe, não se intimide. Deus quer usar a tua vida para que pessoas cheguem ao céu. Você vai ser instrumento de Deus. Amém? Vamos dar as mãos?
Próximo domingo, não estarei no culto, que estarei no Rio Grande do Sul, né? Então, Israel vai estar casando com a Nicole, né? Então, vamos buscar mais uma ovelhinha para o rebanho lá. Então, nós não vamos a passeio, vamos a trabalho, mas a gente passeia também, né? Mas vamos a trabalho. Os parentes de Israel e tanto da Nicole são de lá, então, eles não viriam para cá, né? Se fosse casamento aqui, poucos conseguiriam vir, então o casamento vai ser feito lá. Mas eu quero dizer isso não para que vocês pensem assim, não, pastor, eu também vou faltar. Muito pelo contrário, amém, igreja? Todo mundo aí domingo que vem, amém? Cultuando, adorando ao Senhor. Delcio, pastor Ângelo vai trazer uma palavra para vocês aí, vai ser bênção, está se preparando já há algum tempo, né? Então vem coisa boa aí, né? Oi? O Ricardo vai fazer a chamada aqui semana que vem. Né? Vai filmar, vai mandar um vídeo para mim. Eu sempre digo que eu sei quem falta no culto daqui, eu vejo. Sabe por que eu sei, queridos? Porque vocês sempre sentam na mesma cadeira. Já perceberam isso? Olha para a cadeira se não tem a forminha de vocês aí. Olha ali. Não é? É. Aí quando eu olho para uma cadeira vazia, tchum, já sei que não está aí, né? É simples assim, né? Mas queridos, a gente fala isso porque eu sei que tem gente que é comprometida, independente de quem vai pregar, está aí, né? Mas isso tem gente nova na fé, gente mais fraca, gente que olha para as pessoas e estão amadurecendo ainda. Mas vir ou no culto ou não, por causa do pregador, isso não é critério, amém, queridos? Nós viemos porque Deus está aqui. Nós viemos porque nós precisamos de Deus, porque nós precisamos ouvir uma palavra, porque nós precisamos ver os irmãos. Essas coisas edificam a gente, certo? Todos nós. Se eu for pastor, deixar de congregar, eu enfraqueço na fé e começo a fazer bobagem. Eu preciso da comunhão, eu preciso da palavra, eu preciso dos irmãos, e cada um de nós precisa, amém? Então todo mundo aí e nós passeando, né? Que vida, né? Hoje, como é que tem gente que não quer ser pastor, né? Como é que tem pastor que abandona o ministério, né? Uma vida boa dessa, né? Glória a Deus. Tem coisa boa também no ministério, é verdade, tá, queridos? É bom ser pastor. Tem gente que diz que não quer saber, mas a gente participa das tristezas de algumas pessoas, mas vive muitas alegrias também, de ver pessoas conhecendo a Jesus, vendo pessoas crescendo na fé, vivendo uma vida maravilhosa, famílias abençoadas, casando. A gente vive tantas alegrias. Ontem estávamos no casamento da Eve, né? A gente vive tantas coisas assim que é fantástico. Então eu amo ser pastor e recomendo. Se Deus me chamou para ser pastor, você vai ser bênção, em nome de Jesus. Mas pastor, Deus me chamou para ser evangelista, glória a Deus. Deus me chamou para ser profeta, aleluia. Deus me chamou para ser apóstolo, opa, glória a Jesus. Deus me chamou para ser um mestre de ensino. Irmãos, Deus me chamou para cuidar do som, cuide do som. Deus me chamou para cuidar de criança, aleluia. Deus me chamou para trabalhar com os adolescentes, amém. Deus te chamou, meu irmão, para alguma coisa, sirva ao Senhor. Nesse está o propósito de Deus para a sua vida. As mãos lá em cima, mais alto que você consegue. Nem que apareça um pouquinho da barriguinha, assim a camisa sobe, né? Olha para cima. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém, igreja? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.